Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que alegria para o meu coração poder estar mais uma vez com você. E aí, você está com a Bíblia aberta? Que tal, hein? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos iniciar o estudo do Manual do Casamento. Hoje, quando os casais consultam o pastor, buscando conselhos matrimoniais, buscando tirar dúvidas a respeito do divórcio, segundo casamento entre um crente e um descrente, é exatamente esse capítulo, 1 Coríntios 7, que o pastor vai usar como base. Antes de estudarmos versículo por versículo deste capítulo, vamos rever um pouco do que falamos no último programa, você lembra? O capítulo 7 de 1 Coríntios foi escrito em resposta a uma carta que os crentes de Coríntios escreveram para Paulo, fazendo várias perguntas. Esse capítulo é a resposta de Paulo a todas as perguntas deles. Mas afinal, o que é que eles perguntaram, hein? Nesse capítulo nos deparamos com um versículo que nos ajuda a entender tudo que Paulo falou sobre casamento, principalmente aqueles conselhos em que ele foi taxativo. Ele foi bem claro, né? Por exemplo, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Uau! Para entender o que Paulo quis dizer, precisamos entender o versículo 26, em que Paulo disse assim, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quando Paulo mencionou os problemas atuais, como ele disse, sabe, ele provavelmente estava falando da ameaça de perseguição que os cristãos enfrentavam. Veremos também que Paulo achava que a vinda do Senhor era iminente. Paulo deu todos aqueles conselhos sobre o risco de perseguição e no meio de toda aquela situação que os crentes estavam vivendo. Outro detalhe importante que devemos observar são as frases de Paulo que precedem os seus conselhos. Ele dizendo assim, dou este mandamento não eu, mas o Senhor. Por que Paulo falou isso, hein? Porque ele estava falando algo que Jesus já havia ensinado e que ele estava o quê? Apenas relembrando. Por isso ele diz, olha, eu dou este mandamento, aliás, não eu, mas o Senhor. Era como se ele dissesse, eu não preciso falar isso, o Senhor já disse. No versículo 10, por exemplo, Paulo escreveu assim, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Quer dizer, Jesus já tinha ensinado aquele princípio claramente. Paulo estava reforçando um conceito ou um mandamento que o Senhor já tinha dado. Eles também fizeram perguntas a respeito do casamento misto, ou seja, do casamento entre um crente e um não crente. Ele iniciou este assunto no versículo 12, dizendo assim, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Paulo começou a falar sobre isso dizendo, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Em outras palavras, o Senhor não falou nada sobre este assunto, mas Paulo aconselhou a respeito. Depois, no final do capítulo, Paulo escreveu, penso que também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, tudo o que Paulo disse foi, sim, inspirado pelo Espírito Santo. Agora que já recapitulamos a perspectiva geral deste capítulo, podemos iniciar o estudo versículo por versículo, começando pelos versículos 1 e 2, que diz assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo quis dizer quanto o contato físico é importante e que é importante que cada um tenha sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Do versículo 3 até o 6, Paulo aconselhou os cristãos que já eram casados. Aparentemente, nesta carta, os coríntios também fizeram perguntas a respeito daqueles que já estavam casados.
Essa tem sido uma constante dúvida durante toda a história da igreja. Qual é o objetivo do sexo na vida de um casal? Será que é simplesmente para a procriação? Talvez esta tenha sido a pergunta dos coríntios. Será que o propósito de Deus em criar o casamento foi apenas para que duas pessoas, homem e mulher, se unissem e produzissem outras pessoas que um dia se uniriam também para proporcionar e dar continuidade à raça humana? Será que este foi o único propósito de Deus ao criar o sexo? Talvez esta tenha sido a pergunta dos coríntios. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Paulo dá alguns ótimos conselhos para quem quer ter um casamento feliz. Paulo tratou da parte física do casamento nestes versículos e provavelmente entrou nesse assunto por causa das perguntas que os coríntios fizeram a respeito desta área tão importante do casamento. Paulo primeiramente enfocou o seguinte princípio: os dois são um. Isso quer dizer, por exemplo, que o corpo da mulher é parte do corpo do homem. O corpo do homem, da mesma forma, é parte do corpo da mulher. Em outras palavras, os dois são uma só carne. Os dois formam um só corpo. Mas se os dois são uma só carne, o corpo da mulher não lhe pertence, pertence ao marido, e tudo isto é uma rua com duas mãos. O que quer dizer que o corpo do homem também não lhe pertence, mas pertence à mulher. O homem não tem direitos plenos sobre seu corpo. Sua mulher também tem direitos sobre seu corpo. E é claro, o mesmo acontece do outro lado, ou seja, o homem tem direitos sobre o corpo da mulher e, ao mesmo tempo, a mulher não tem direitos plenos sobre o seu corpo. Você sabe qual é a única justificativa aceitável para não dar ao seu cônjuge os seus direitos nesta área do casamento? Pois bem, um casal só pode se recusar um ao outro se os dois concordarem em se dedicar à oração e ao jejum. Pare por um momento e pense um pouco nisto. No versículo 5 do capítulo 7, Paulo apresentou mais um princípio que devemos aprender. Bem claro, ele disse assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Se os dois cônjuges concordarem, eles podem se dedicar à oração e jejum por um tempo e depois voltar a ter relações sexuais novamente, para que não sejam tentados. Podemos tirar várias lições desse princípio apresentado por Paulo. Um deles é que a melhor defesa contra a tentação do adultério é ter uma atitude ofensiva, ou seja, ter uma boa relação física no casamento, para que mesmo que os dois conheçam outras pessoas e estejam em contato com outras pessoas e sujeitos à tentação, não caiam, porque suas necessidades estão satisfeitas. Esse é um princípio que devemos ter sempre em mente. Outro princípio é: Jesus ensinou que o elo que une duas pessoas não deve ser apenas físico. O plano de Deus para o casamento é que os cônjuges sejam um só espírito, uma só mente, e que expressem esta ligação com a união física. O que significa ter esta ligação espiritual, hein? Aprendemos com Jesus em Mateus 19 que, se não houver esta ligação espiritual, não é possível haver união nenhuma. Nenhum relacionamento pode ter esta unidade se não for através do Espírito Santo. Se não houver uma base espiritual para o relacionamento e não houver comunicação entre o casal, se o casal não for um só em espírito e em alma, os dois não terão uma relação forte. Devemos entender a importância do casal estar um em espírito. Mas o que significa ser um em espírito, hein? Será que aquele casal que ora unido permanece unido? É bom para o casal orar junto, claro. Mas eu não acredito que a ligação espiritual entre um casal seja simplesmente orar junto ou ir junto à igreja.
O versículo 5 nos apresenta um princípio muito importante. A ligação espiritual vem da relação que cada um tem individualmente com Jesus Cristo, com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Esse é um princípio muito importante para o aconselhamento matrimonial. Quando chegar o dia do julgamento, não seremos julgados em dupla. Não, em dueto, como casal. No versículo 5 de 1 Coríntios 7, aprendemos que a nossa vida espiritual é individual. É claro que compartilhamos nossa vida espiritual com o nosso cônjuge, mas nosso relacionamento com Deus é individual. O que temos de mais íntimo na vida, hein? Não é o relacionamento com o nosso cônjuge, mas o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é pessoal e individual. Dos versículos 3 a 5 deste capítulo, encontramos vários princípios valiosos para o casamento. Os dois formam uma só carne. Nenhum dos dois não tem direitos exclusivos sobre seus próprios corpos. Cada um dos cônjuges tem direitos sobre o outro. Outro princípio muito importante é esse aqui, ó. A base para a união física é a união espiritual. A base do casamento é o relacionamento que o marido e a mulher mantêm individualmente com Deus. Eu digo uma coisa para vocês. Se a sua vida espiritual está bem, então o seu relacionamento como marido, como mulher, também vai estar bem. Se você acha que seu casamento está enfraquecendo e não existe mais aquela comunhão entre vocês, o que será que deve ser feito, hein? Se os dois concordarem, por um curto período de tempo, o casal pode se separar para que os dois tenham um tempo de oração e jejum, comunhão com Deus. O homem vai buscar uma comunhão mais profunda com Deus separadamente, e a mulher também vai buscar um pouco de reclusão e uma comunhão mais íntima com Deus através da oração e do jejum. Ou seja, o homem ou a mulher vai procurar consertar o seu relacionamento com Deus, vai procurar ficar de bem com Deus. Isso quer dizer que a união espiritual que une o casal, este elo, será forte, será fortalecido. E então, quando estiver fortalecido, sem dúvida, o relacionamento entre o cônjuge também vai estar fortalecido. Por isso, se você quer fortalecer o seu casamento, procure ficar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais o seu casamento vai ser fortalecido, mais você vai se dar bem com o seu cônjuge, mais você vai se dar bem na área sexual. Com certeza absoluta. Esteja de bem com Deus e você vai estar de bem com o seu cônjuge. Temos que encerrar o programa de hoje. Meu desejo é que você possa ser feliz de verdade. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.